Hoje nós vamos apresentar a vocês um projeto da Lei Aldir Blanc, que vem aí auxiliar os artistas de uma maneira geral. Hoje nós vamos contar para vocês a história dos bastidores, as histórias que o palco não mostrou. E os nossos personagens são aqueles que ficam atrás do palco. São os personagens que são os principais de qualquer evento. Seja um teatro, seja um show de música, seja um show de dança, enfim. Sem eles não há espetáculo. Eles tomam conta de toda a parte da iluminação e também da sonorização. Se eu falar para vocês os nomes, vocês talvez não conheçam. Antônio Carlos Molina e Donizete Garcia. Agora, se eu falar o Toninho da Urca e o Doni, talvez vocês conheçam. São eles os nossos personagens de hoje. Então vamos conhecer um pouquinho deste profissional que tem muitas histórias para contar. Não só de bastidor, mas de outras cidades também. O nosso querido Toninho da Urca. Toninho, conte um pouquinho da sua história. Olá, Marco Bola, olá a todos. Quando você fala contar minha história, você me compromete, né? Porque eu vou ter que revelar a minha idade. Eu trabalho com isso já há 35 anos, mais ou menos. E começou o seguinte, nos anos 80, todo mundo queria ter uma bandinha de garagem, né? Era febre, né? E eu comecei por aí. Né? E montava o som da bandinha lá e fizemos alguns showzinhos, que aí a gente mesmo tinha que fazer a produção. E nesse caminhar, né, vendo que a musicalidade era ruim, eu comecei a tomar gosto pela parte técnica da coisa, né, de iluminação, de produzir, né, de fazer o espetáculo. E comecei a trabalhar com isso, né, depois fiquei um tempo parado, afastado disso, mas não adianta, que está no sangue, a gente acaba voltando. Você trabalhar na parte cultural, você ajudar a materializar o trabalho de outras pessoas. E nesse tempo todo, né, eu procurei, sempre pensando que quando você está num lugar, você tem que estar para somar, né, nunca para prejudicar, né? Então, assim, olha, independente, eu sempre falo comigo, independente se for um ator, como a gente diz, né, global, ou se for uma pessoa não tem que está começando agora, eu trato da mesma forma, porque assim, olha, o trabalho da pessoa depende do meu ser bem feito. E às vezes, como a gente vai contar umas histórias aqui hoje, né, que essa é a proposta do projeto, que a estrada é que mais ensina a gente faz curso, a gente procura informação, mas assim, na febre da coisa mesmo, quando tem que acontecer, então tem uma série de problemas que às vezes você não tem uma receita para aquilo, você tem que resolver aquilo lá de uma maneira instantânea ali. Muitas vezes, a maioria das vezes dá certo, a maioria das vezes dá errado, né? Que é onde acontecem as histórias engraçadas que o público não percebe, né? Mas acontece. A gente acaba entendendo que o que ensina a gente é a estrada. Então, nesses 35 anos, eu já acertei muito, já errei muito, né? Nós já erramos muito, mas a gente continua na estrada. Então, a gente está sujeito a acertar muito também e errar muito mais vezes ainda. Porque assim, olha, são coisas que a gente fala assim, bom, aqui deu errado, né? A gente não vai cometer de novo. Então, não adianta, né? O atestado ali de capacidade é uma coisa que não adianta se você não tiver estrada. Porque não existe uma receita certa para isso, né? Sempre tem alguma coisa que acontece no meio do caminho ali, que é o que te ensina de verdade, né? Que é a escola da estrada, de trabalhar com esse tipo de trabalho que a gente faz. E graças a essa estrada, graças a toda essa sua experiência, que você se transformou no mestre das luzes, é isso? Ah, isso é coisa do Léo Berton. A gente vai contar essa história mais pra frente. Com certeza. E nós vamos conhecer mais histórias com você, Toninho, porque tem cada história de bastidor que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Antes disso, o nosso outro convidado, que nossa conversa gostosa, talvez não tenha os 35 anos do Toninho, mas já tem muito estrada, não é isso, Doni? Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje, né, com os dois aqui, contar um pouco da nossa história de bastidores, muita coisa que deu certo, mas muita coisa que já deu errado. A gente vai dar algumas dicas aqui para que as pessoas possam se precaver, né? E você também começou que nem o Toninho, Doni? Olha, praticamente igual, num certo sentido. Porque eu também comecei tocando, porque na realidade meu pai, ele sempre foi músico, sempre gostou de cantar,
ele com meu tio. E o meu tio já é falecido hoje, né? Meu pai não, graças a Deus, não está com a gente aí. E eu acompanhava ele, né? Quando eu era criança, bem pequeno. E ele tocava antigamente na rádio difusora, com o Padre João e tudo mais. E eu ia junto quando eu era criança. E despertou em mim um interesse muito grande em querer aprender a tocar o instrumento e, sei lá, querer cantar também, né? E desde então a gente vem, né? E comecei a tocar, e para dar uma resumida rápida na história, né? Naquela época a gente montava uma banda. E eu sou técnico de som hoje em dia, né? Então, como que eu sair de músico para ser técnico de som? É simples, na época não tinha assim uma quantidade assim de empresas que tem hoje para alugar equipamento de som. Então, você vai tocar, você teria que ter seu equipamento. Até tinha na época, na década de 90, algumas empresas, mas ficava muito caro. Então, se você vai tocar num casamento ou numa festa, aí o contratante vem e quanto que fica? Aí você vai alugar o som, mais o cachê da banda, aí começava a ficar muito caro. Hoje, devido à concorrência, que tem várias empresas, então acaba facilitando um pouco essa questão do valor, né? E na época era mais fácil você montar um equipamento do que você mesmo tentar alugar, para poder você conseguir tocar em mais lugares. E na época eu montei um equipamento com um amigo meu, o Reginaldo, né? E a gente começou a tocar e usar esse equipamento e aí logo a gente percebeu que às vezes você tocava e ficava, não tinha onde tocar e o equipamento ficava guardado. E aí outras bandas outros amigos da gente falaram, mas o equipamento você não pode emprestar? E falava assim, não, até empresta, né, mas tem que ir lá, tem que montar e tudo mais, né? Então daí surgiu, né? Aí a gente começou a alugar o equipamento que a gente tinha, que a gente usava para tocar. Aí a gente percebeu na época que dava até para poder, como diz uma outra vertente do trabalho, né? Então vamos alugar esse equipamento e no final aí comecei a trabalhar mais, a dedicar um pouco mais nesse sentido aí. Foi onde que também agora eu sou, como diz, mais técnico de som do que qualquer outra coisa, né? E por falar em equipamentos, nós vamos conhecer um pouquinho dos equipamentos de som e iluminação. Vocês não têm noção da quantidade de equipamento que era usado antigamente e hoje às vezes nem é tão grande, mas ele é muito complexo. Toninho, mesa de som, iluminação, mesa de iluminação, tudo isso daí faz parte de um equipamento. Vamos imaginar que tem um show no teatro. Tudo isso é necessário? Olha, é necessário, usa mais sistemas digitais, né? Antigamente, para você ter noção, para você ter uma mesa de 32 canais, com todos os recursos que a gente tem numa mesa digital hoje, seria como você comparar um ônibus com um Fusca. Ah, né? é assim? Você foi muito reduzido, porque numa mesa digital, se você leva a mesa, você tem ali todo o recurso de equalizador, de compressor, gate, as caixas de som, né? A engenharia de sonorização, ela foi se aperfeiçoando, foi ficando menores alto-falantes, foi ficando... então hoje você consegue, com bem menos volume de equipamento, tirar um resultado melhor, né, do que antigamente, que era bem sofrido, né? Esses dois profissionais, que todo mundo conhece, têm a história particular deles, porque afinal de contas, um depende do outro, um faz som, o outro faz iluminação. Tony, como começou essa história dessa parceria? Vocês se conheceram quando? Olha, Marco, foi assim, na realidade eu tenho um amigo em comum com o Toninho, que é o Reginaldo, né? Que na época tocava comigo e já tinha tocado com ele uma outra banda lá na década de 80, né? E ele nos apresentou, né? E inclusive foi num trabalho na Urca que a gente estava fazendo. Aí eu não conhecia o Toninho na época, né? E ele fazia a iluminação de lá. E quando eu fui lá montar o equipamento, aí me falaram, não, lá já tem um técnico de iluminação. Não precisa de você mexer na luz. Opa, já é alguma coisa, né? Já melhora. Já melhora. Aí nisso eu cheguei, aí foi quando o Nato me apresentou o Toninho. Fiquei conhecendo ele lá, a gente trabalhou junto ali naquele pequeno momento ali, fizemos aquele espetáculo. E dali a gente continuou conversando. E aí dá uma volta, toma uma e tal, né? E aí nasceu a nossa amizade dali,
no trabalho. É uma parceria que deu certo. Isso. Só que aí depois eu voltei a fazer vários trabalhos na Urca e o Toninho estava lá também, né? E a gente começou a trabalhar junto, meio que assim, direto, né? E tinha Viva Urca também, que eu cheguei a fazer na época, o Toninho fazendo iluminação, eu fazendo som, né? Eu fazendo a parte terceirizada do negócio. Aí foi passando o tempo, aí a gente conversando, falou, não sei, você faz a luz, eu faço som, e ele também faz som também, né? Eu também trabalho na parte de luz, a gente reveza. E aí a gente continuou, e está até hoje, graças a Deus. Amizade e trabalho. Nós falamos muito em equipamentos. Equipamento de som, equipamento de luz. Vamos falar do som. O que é uma mesa de som? O que é um gerador? O gerador é importante e ele é necessário em qualquer espetáculo, Doni? Olha, na realidade, ele é praticamente indispensável, mas ele é um equipamento que tem um custo elevado para você alugar um gerador. Né? Mas é necessário. Como eu disse, é indispensável. Mas, volto a dizer, ele é caro. A locação é muito cara. Por que eu falo que é indispensável? Mas eu faço, tipo assim, eu faço um ano inteiro de trabalhos durante o ano, a gente faz, e acaba que, tipo assim, em um evento tem gerador. E a questão de gerador também é muito importante, pessoal que trabalha com casamento e formatura, né? Até pouco tempo eu estava conversando com um contratante, né? Um noivo propriamente dito, e eu falei para ele, olha, seria interessante você contratar um gerador. Ele, então, tudo bem, eu vou correr atrás. Ele correu atrás e correu e estava vendo um gerador de pequeno porte, que cabe no bolso o custo, né? Só que eu expliquei para ele, falei, olha, o gerador não é só para o som, porque ele tem que manter o prédio, ele tem que energizar banheiro, ele tem que energizar o buffet, as luzes, e não só a banda tocando. Não adianta você ter a banda tocando, mas não tem banheiro, você não tem a iluminação geral, não tem a luz de serviço lá fora, estacionamento. Ligar uma geladeira, um fogão elétrico, nada disso. Não tem como, não tem um micro-ondas, não tem como você fazer nada. Então você precisa, essa questão de gerador, para matar essa questão de gerador, é interessante ter, mas eu volto a dizer, é caro. O aluguel é caro, então o pessoal praticamente vai no risco. Se der certo. Doni, tem mesa de som e tem mesa de iluminação. Sim. As duas não existem ao mesmo tempo. É uma separada da outra? Como é que é? Toninho, fala. Exatamente. Mesa de som, né? Ela tem uma função, né? Que é... Aí liga bateria, como é que chama? Liga baixo, liga guitarra, liga microfone. Você mantém a sonoridade da festa, né? Tá. Já a mesa de iluminação, né? A gente... Na verdade, as duas são essencial, porque assim, olha, você tem que ter uma mesa de controle de luz, porque luz não é uma iluminação de um show, de um teatro. É diferente. Né? Eu vou falar da parte de iluminação, Sim. né? Ela não é só você acender e apagar as luzes, ela tem que dar um certo recado para o público também. Principalmente no teatro, né? Numa peça teatral, a iluminação ela tem que compor a cena. Porque se você fizer a iluminação, desconfigura a cena, que tem existe um monte de coisa, questão de cores, né? Que você pode usar em tal cena, que você não pode, né? Que a cor tem um recado, o tipo de iluminação tem outro recado. Eu chamo de pintar a cena. Você tem um desenho ali em branco, né? E quando você vai fazer um desenho de luz, no caso de teatro, né? Você vai pintar aquela cena. No caso da mesa de som, né? Que até o Doni pode falar mais, né? Que hoje a gente tem, tanto na parte de iluminação como na parte de som, a gente tem as mesas digitais, tem muito mais coisa, né? Em muito menos espaço. Então facilita muito. Muito mais... A aparelhagem hoje está tudo computadorizado, não é isso? Exatamente. A engenharia, tanto de iluminação como de sonorização, ela foi trabalhando, né, esse equipamento foi reduzindo. Hoje a gente tem muito mais recursos nos equipamentos, né, com muito menos volume de equipamento. Seria como comparar um ônibus com um Fusca, né, de tamanho assim. E a gente consegue tirar muito mais recursos. Mas tanto a mesa de som como a mesa de iluminação, a parte também de refletores, né? Porque tem tipo de refletor de luz que você não pode usar em determinada cena, você precisa fazer um foco fechado, né? Então você usa determinado refletor. Num show, até fica como uma dica, né? Que eu sempre falo pro pessoal que eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles, de não aceitar, porque às vezes a pessoa vai tocar
E não tem um cachê que dá para ele levar um técnico da banda, do teatro, né? Mas não aceitar a luz desafinada. Ah, é? Porque assim, olha, a afinação de luz ela é muito importante. Você marca um local ali, se aquela luz estiver torta, quem está vendo acaba danificando a cena. Então você tem que ter esse cuidado, né, de você entrar com a parte de iluminação compondo a cena. Né? Tanto se quer dar um recado com a cor, que dá um recado mais quente, mais frio, mais tenso, mas ela tem que compor esse cenário. Né? Então é muito importante que você tenha essa exigência, falando, não, vamos afinar a luz, vamos, né? É um trabalho que começa muito antes e termina muito depois. É por isso que todo mundo fala, né? Que o técnico de som ou o técnico de iluminação, eles chegam antes da festa e saem depois da festa. É isso, Doni? Às vezes você fala para as pessoas o que acontece na realidade, mas quem não está no meio acha até que não é verdade. Às vezes acontece da gente chegar, tipo assim, 2 dias antes para montar uma festa, né? E vem para casa, e vem tarde para casa. Não é chegar tipo assim, vou montar o som e começa a montar logo. Não, fica trabalhar o dia todo e às vezes ficar até a noite, não conseguir às vezes fazer tudo e voltar no outro dia, no dia da festa, tem que trabalhar acelerado para que chegar na hora do evento, tá tudo certo. Então já foram tecnicamente 2 dias, dependendo, tem festas que é 1 dia, e depois desmontar tudo aquilo e mais 1 dia. Então a gente acaba às vezes em 3 dias de montar de trabalho para que as pessoas divirtam ali 4, 5 horas de diversão, né? Mas é a nossa vida, né? É uma vida realmente bem árdua. Mas o pessoal quer saber também das histórias, né, mestre das luzes? Conta um pouquinho da história. Parece que tem um caso aí que vocês foram numa cidade próxima daqui e teve uma historinha. E tem também outra história que você vai contar para nós, Toninho. Você citou lá no comecinho que você atende tanto atrizes e atores globais quanto os que estão começando. Tem um caso aí de uma atriz global aí que tem uma historinha, não tem? Tem, bom, na verdade essa é a proposta, né? A gente dá uma dica e contar o que deu errado, nesse caso dessa global, né? Que a gente não vai citar nome aqui, exceto alguns que não tem como fugir. Mas essa história foi o seguinte, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar na Urca, né? Logo que eu entrei, aconteceu uma peça e tinha acontecido uma novela antes, essa atriz já tinha feito parte dessa novela, tinha até uma comoção social, né? Bombando na mídia, né? E esse pessoal, né? Eu respondia como técnico da Urca, né? E esse pessoal vieram com um espetáculo para cá. E aconteceu que o seguinte, né? Os técnicos deles me ligaram, né? E eu passei informações de medidas do teatro, da capacidade técnica do teatro. E eles falaram para mim no telefone, né? Falaram assim, olha, a gente tem que... a peça ia acontecer na sexta e no sábado. E eles estavam em temporada em São Paulo, né? Então, ficaram lá, acho que 4 ou 5 meses de temporada em São Paulo. Foram trazer essa peça para cá. Foi o primeiro espetáculo fora da temporada, veio para Poços de Caldas. E o cara me ligou, o cara da técnica, conversei com ele, um cara bacana, sabe? E ele falou, olha, é o seguinte, o cenário é muito grande, a gente tem que começar a montar na quarta-feira. Eu falei, olha, a agenda da Urca estava disponível, né? Falei, por mim não tem problema. Aí, quando foi na quarta-feira, chegou um caminhão de cenário lá. Aí descarregaram aquele negócio, né? Colar nesses caras que eu vou aprender, né? Tô com os global aqui, né? E o que aconteceu? Chegaram lá na quarta-feira aquela equipe, né? Iluminador, sonoplasta, técnico de som, diretor e camareira e aquela equipe. Inclusive a gente acabou trabalhando até de madrugada, né? E os caras subiam na urdimento, né? E punha a carretilha lá e descia a corda e parafusava rodando na parede da Urca lá com... E eu impressionadíssimo com aquilo, falei, gente do céu. Só que assim, olha, quando eu falo da dica, que a gente também, de vez em quando, né, eu assim, pego de interior, né, falei, pô, os caras global, né, e pagando o maior pau lá, aí colado nos caras. Aí, uma hora eu olhei assim, depois que estava montando o cenário, eu olhei e falei, gente, mas
pela lei da física, isso aqui não pode dar certo, né? E eu pensei que eu falei, mas não vou falar nada, eu vou falar com os caras desse gabarito, não vou, né? E aconteceu o seguinte, ó, e fizeram aquilo lá e não testaram, né? O excesso de confiança, né? Que estava com temporada e tal, e eu, quem sou eu para questionar? E quando chegou no dia da peça, atriz e o ator chegou, né? O teatro lotado, e eu ainda impressionadíssimo com aquilo, né? E tinha uma pessoa que era responsável pela mudança do cenário. O cenário começava, né? Só para o pessoal entender, a peça começava, o primeiro cenário era um ringue, inclinado, né? Contornado assim, o casal em cima daquele ringue. Aí no segundo ato da peça, tinha aí os caras lá, blackout de 15 segundos, cronometrado. Eu na cabine, sentado lá, né, assistindo a peça. assistindo. Quando que a gente vai chegar num nível desse, né? Aí tô lá, muito tranquilo assistindo a peça, né? Aí a peça rolou o primeiro ato em cima do ringue. No segundo ato, o cara puxava aquelas roldanas que eles tinham colocado lá, né? Aquilo levantava e virava a parte, uma parte era azul, outra parte era vermelha, que virava o quarto da mulher e o quarto do cara, separado, eles davam o texto no espelho pro público. Era muito bacana a peça, eu falo que é muito bacana porque no segundo dia deu certo, né? Tá. Aí eu tô lá, né, e blackout, puf, apagou tudo, né? Eu tô lá sentado assim, olhando pro palco, 15 segundos cronometrado. Quando deu os 15 segundos, que o iluminador acendeu a luz, Cadê? tava aquela desgraça em cima do palco. Não acredito. Travesseiro caindo em cima da mulher, porta, assim, a mulher com o pé na porta, e aquele negócio tudo torcido, aquele rolo. E os caras lá, nossa, nossa, nós estamos mortos, cara, não sei o que tem que começar lá. E eu levantei assim, ó, você quer ajudar, cara, porque você tá, você né, tá ali. mas ajudar que jeito? Eu nem sabia o que estava acontecendo. E eu tô lá. Nem sabia se fazia parte da cena também, né? Aí, né, os caras desesperados na cabine, os dois, né? E aí todo mundo lá. Bom, aí acabou, conseguiram, né? A mulher marrou lá uma mangueirinha na porta lá e continuaram a peça. E o público, né? O público tava tudo normal, né? O público não reagiu a nada, né? E eu sabia que tava dando errado porque os caras estavam desesperados na cabine de som. Aí a hora que terminou, né? Foram lá pro palco e eu tive que ficar com eles lá a noite inteira, né? Aí, se eu tivesse falado, os caras falaram, gente, isso aí não pode dar certo, vocês não testar isso aí não, né? Se eu tivesse dado essa dica, talvez tinha evitado, mas eu fiquei com medo de falar. Então a gente nunca né, a dica, né? Se você vê que é uma coisa, pergunta, questiona, né? E a pessoa também, eles, do lado deles, né? O excesso de confiança. Os caras estão acostumados com temporada, mas vieram e acabou um troço dando muito errado lá, né? A dica é, nunca tenha excesso de confiança e você também nunca se desmereça, né? Porque se eu, assim, olha, eu vi e falei, gente, mas pela lei da física, se eu tivesse falado, talvez tinha evitado esse problema. Mas aí corrigiram no outro dia, foi linda a peça, maravilhosa. Maravilha. Eu estou nem contando mais uma história que o palco não mostrou. E agora, então, o Doni vai falar que essa história de uma viagem que teve em uma outra cidade, parece que teve um caso aí, não teve não, Doni? Aconteceu um fato curioso, e foi no Carnaval, né, no estado de São Paulo, e eu já fazia um tempo que a gente fazia esse Carnaval lá, né, só que não fazia, a gente fazia o Carnaval de avenida, né, isso é mais uma história de bastidor, não é nenhuma dica, essa história é de bastidores mesmo. Que no caso do Toninho, ele acabou de falar a respeito do excesso de confiança que as pessoas têm de vez em quando. E eu vejo isso muito com as bandas que a gente trabalha. A gente vê aquele excesso de confiança em uma coisa ou outra, mas a gente, como diz, a gente está ali atrás, né? Mas no caso lá, nós fomos fazer esse evento e cidade pequena, no interior de São Paulo, às vezes você tem um contato direto com o prefeito, direto com o secretário de turismo, às vezes o prefeito mesmo te liga, e aí, tá tudo certo, como é que tá? Eles estão preocupados, né, e tudo. E a gente nós fomos montar aí nós vamos fazer o show da praça também, né? Nesse ano a gente foi fazer o show da praça. E era um som grande na época, a gente estava falando questão de caixa, que hoje diminuiu bastante o tamanho das caixas, devido o volume delas, engenharias, né? E tudo mais, né? E na época era muita caixa, e nem era aquelas caixas que hoje são penduradas e tal. Eram as caixas uma em cima da outra, assim, que é um negócio bem grande mesmo, em cima de andaimes e tudo. E eu cheguei a comentar com o prefeito, diretamente com o prefeito, falei, olha,
nós estamos indo, né, com o caminhão carregado. Então a gente precisa de uns carregadores aí. A gente não conhece a cidade, se o senhor puder vir pra gente aí, dar o contato de alguém que a gente fala, não, pode ficar tranquilo, aqui a gente resolve. Eu falei, Boa, que bom, hein? vamos embora, né? Nós vamos resolver essa parada. Eu falei, então, mas porque a nossa responsabilidade é pagar as pessoas para ajudar a gente a colocar o equipamento no local. Não é a responsabilidade do contratante nesse sentido. Sim. No entanto que, para me levar o pessoal daqui, ia ficar complicado. Então é mais fácil. Isso, todo mundo faz isso. Você chega na cidade, contrata um pessoal local, conhecido como chapa, né, de modo geral, e as pessoas fazem esse trabalho mais, digamos, mais pesado assim. Mas ele falou que não, tranquilo, pode vir, que aqui vai ter um pessoal necessário. Acho que ele vai pegar um pessoal da prefeitura lá, né? Ai. Beleza. Aí fomos, né, com o caminhão, tudo. Aí eu cheguei, né? Falei pro secretário na época. Falei, olha, então, a gente precisa começar a descarregar o caminhão, né? E vamos que vamos, né? O palco já estava montado, tudo certinho. Aí eu falei, não, o pessoal tá chegando. Eu falei, então tá bom, vamos esperando. Quando veio, começou a chegar um pessoal armado, né? Umas carabinas, umas escopetas. Falei, ó, mas... Gente do céu. Foi posicionando assim do lado do palco. Do palco que não tinha nada montado, tava só a estrutura. O pessoal começou a se posicionar ali na frente, do lado. Aí o cara chegou em mim, cadê o caminhão? Falei, nossa, Mas tem um detalhe, viu? Que ele não falou. Porque ele deixou eu sozinho lá, e foi montar um trio elétrico num caminhão da prefeitura, lá na garagem da prefeitura. Então. Eu fiquei esperando, né? Começou. E aí eu perguntou, mas aonde está o caminhão do som? Aí ele falou assim, nossa, alguma coisa está errada, prendeu a gente, né? O que esse povo, o que aconteceu? A gente achamos estranho. Aí nisso chegou um ônibus e começou a descer gente de amarelo. Falei, uai, e esse pessoal aí. Aí nisso chegou um outro rapaz e falou assim, ó, o pessoal vai carregar, tá aí. O pessoal lá, os estavam cumprindo pena, né? Presidiário. Só que ia descarregar o equipamento. Falei, meu Deus. Ainda bem que eles descarregaram o revólver em cima dos seis, né? E o povo bravo. Pensa num povo bravo, xingando. Vai carregar essas caixas pesadas, preciso ficar lá preso. Não acredito. Gente, E xingando a gente. Aí eu desci, que aí o Toninho me ligou e falou, ó, desce aqui que o negócio tá estranho. Falei, por quê? Chegou um pessoal aqui pra descarregar o som. Vou conversar com esse povo, não, o povo tá nervoso. Quer dizer, a primeira polícia chegou armada pra poder vigiar os presidiários não era pra nem descarregar. Não era Então, nem só a que- polícia, só que- é o pessoal que cuida lá dentro. Só que aí aconteceu o seguinte, né? Que as caixas, né, que a gente usava antigamente, então a gente tem, para entender, né, as caixas de grave, de som, vai embaixo, né, do palco, né? E as caixas de agudo, média, médio, agudo, elas vão para cima, porque é o som que projeta, né? Certo. E as caixas eram, as que a gente usava nessa época, era tudo parecida. As duas caixas eram do mesmo tamanho. E os caras lá montando e os caras reclamando, é melhor, vou fazer isso aqui não, e xingando, e os caras falando, esse aqui é latrocínio, esse aqui é não sei o quê. E eu lá, né, falei assim, eu vou reclamar com esses caras. Quando eu olho, Marco, e assim, olha, era um andaime, né, e a gente tava trabalhando nesse dia com 24 caixas, era 12 de cada lado, então era um monstro de um PA mesmo. Aí quando eu olho, 4 presos subindo aquele andaime com a caixa daquela, né? Que não era que fica em cima, era que fica embaixo. O cara colocou lá na pontinha do pé. Aí nisso o Doni chegou, né? Aí eu falei, Doni, vai lá no cano do PA. Ele olhou, a caixa de grave lá em cima. Eu falei, você deixa lá. O carnaval já ficou lá em cima, não tirou. Ficou, Será que eu vou dar aqueles caras descer com a cara de volta, mas nem a pau. Nossa, eles vão ser presos de novo, né? Ficou lá em cima. São essas histórias de Não, bastidor. mas essa não acabou não, porque assim, olha, eles tinham fechado, que nessa vez eu entrei de gaiato. Aí eles tinham fecharam o desfile de rua, a banda de axé que tocava lá na noite e mais as matinês. E a gente com a equipe pequena, né? A dica, ele falou que não tinha dica, mas tem uma dica, né? A gente tem que dosar, principalmente carnaval, de ter um tempo a gente descansar, né? Porque essa história agora ele vai contar, porque aí, né? E depois, tudo funcionando, beleza, Certo, né? Continua aí, Então, nesse mesmo evento, nesse mesmo evento, aí a gente foi virando. Mas, na realidade, o matinê,
eu fiquei sabendo na hora que teria. Tem esse detalhe também que acontece. O contratante Tem não te como. passar tudo. Passou. Aí você foi negociar, tudo bem, mas só que assim, não foi dito. Certo. Eu vi isso no flyer. Falei, mas matinê, não tinha combinado matinê. Mas nós estamos aqui, vamos ter que fazer, né? Já tá aqui. E aí, tipo assim, você termina o carnaval 4, lá terminava até tarde, aqui em Poços termina mais cedo. Aí até a tarde, até 3 horas da manhã, 3h30. Aí até você desligar tudo, ajeitar tudo e ir pro hotel, né? Até Você tá quase voltando. já tá, o dia já tá claro. Tipo assim, aí a banda de matinê chega tipo meio-dia para passar o som, 11h30. Nesse horário você já tem que estar tomado banho, tomado café, e às vezes nem almoçar a gente não sabe. Eu já tinha que ir pro Comer um correndo. lanche, alguma coisa, correndo, né? Isso, em 3 horas da tarde já tinha pessoal na avenida querendo passar som, sair bloco e tudo mais aquilo. E logo depois terminava a matinê, a banda da noite já estava ali do lado para passar o som. Né? Então não dava tempo nem de dormir. E a gente foi nessa virada. Né? Aí, tipo assim, não, acho que foi na última noite. Foi na terça-feira. Acho que foi isso mesmo. A gente estava fazendo a praça lotada, acho que umas 10 mil pessoas ali. Tava lotado, não tinha onde pôr mais gente, nos lados, na frente, atrás, tudo lotado, né? Cidade em peso ali, e o pessoal também da outra cidade vizinha, que não tinha carnaval igual esse, eles iam para lá também. Sei. Então gerava um público enorme, né? E nisso, nesse dia eu estava fazendo palco só para quem às vezes não entende, a gente trabalha com 2 mesas, dependendo do tamanho do som. Bom, aconselhava trabalhar com 2 mesas sempre, ou com a mesa na frente. Mas, nesse caso, a gente estava com 2 mesas. Uma no palco, para fazer os monitores, e uma na frente para poder fazer o público, né? Aí eu estava no palco nesse dia, a banda tocando e tudo mais, quando de repente eu senti que o som deu uma murchada, né? A banda tocando, mas apesar de eu estar no palco, e embaixo tem os graves, aí você sente a pressão, né, no caso. Aí quando vi deu aquela murchada, eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu. Aí o rapaz estava cantando também, já percebeu, já olhou para mim, falei, alguma coisa deu errado. E eu já falei, uma coisa deu errado. E já saí correndo assim. Aí nisso, no que eu chego, o Toninho estava olhando assim, com a mão na mesa, ele parou tudo. Eu falei, parou mesmo. Já me deu a caixa funcionando. Mas a banda não parou de tocar. A banda continuou. Porque o palco estava ligado. E as mesas são independentes. Eles tocando, a frente toda parada. Não é possível, tem alguma coisa errada. Eu olhava assim, mas por questão de segundo, assim, questão de poucos segundos. Eu olhei na mesa e a mesa estava chegando o som. Tipo, o pessoal toca lá em cima, a mesa tem várias luzinhas e está tudo funcionando. Eu falei, não. E aí tem os outros equipamentos pós-mesa, né? Que eu falei, vou ter que dar uma olhada nisso, porque algum cabo, deve ter o cabo que vai lá pro palco e tudo mais. Mas antes de eu checar essa questão, eu olhei assim a mesa, tem um botãozinho que liga e desliga. A gente chama de mute. Tá. Né? E estava desligado. Mas a hora que eu bati o dedo nesse som, já veio. Voltou tudo. Deu uma pressão. Foi, Toninho, você montou a mesa? Aí ele, rapaz, eu dormi com o dedo no Não acredito. Foi sério, assim, ó, Cochilou com eu o tava lá, puta PA, foi assim, o povo pulando lá, e eu olhando a banda, Morrendo de assim, aí cansado. quando veio a banda, cara, a gente tava na cidade, foi quando veio, gostoso de dormir, cara. Não acredito. Aí alguém, parou tudo aqui, cara, e aí não adianta, porque Só aquele eu exemplo que você cansado. falou, né? Aí você fica olhando assim, fala, gente, tá tudo chegando, o que aconteceu? Porque você não consegue achar o problema. O Doni chegou lá, veio pro meio do povo lá, né? Chegou, dormi com o dedo no mute geral da mesa. Se fosse um mute qualquer, Se fosse um microfone apenas, alguma coisa. mas assim, o mute geral da mesa. Então, descansar é importante, né? Você não pode achar que você é super-herói, então. Por isso que a gente é extremamente importante, né? Que a pessoa que está assistindo saber da real importância que vocês que trabalham nos bastidores propriamente dito passam. Passa fome, passa sono, passa nervo. Por falar em nervo, vocês já passaram algum nervo assim com algum artista que se achou mais do que o outro e queriam te ensinar alguma coisa? Teve algum caso assim? Olha, tem uma história disso aí, né? Que nem foi comigo, né? Se bem que eu tava de saco cheio também, mas só que trabalhava
Vamos falar o nome dele, o Deco, que é um cara que eu agradeço muito, né? Que me ensinou muita coisa, um cara que eu tenho uma admiração fora de série, né? E a gente trabalhava eu e ele na URCA uma época lá, e eu tava arrumando as luzes, né? E ele tava cuidando da parte de som nesse dia. E a pessoa que ia fazer esse evento lá, que nem era um show, era acho que uma formatura, não sei. E pensa numa mulher chata. Dobra. Só que assim, eu penso assim, eu falo, ó, daqui 2 horas eu tô livre dela, né? Então, né, A gente passa em cima, né? passa em cima, fala, daqui 2 horas eu tô livre, né? Mas o Deco, rapaz, assim, ó, e ela falou na cabeça do Deco. Reclamando. Ela conseguiu tirar o Deco do sério, que coisa difícil de acontecer, cara. Só que aí ele saiu, eu continuei lá no palco arrumando a luz, eu com a mulher fazendo uns arranjos lá na mesa. Ela era cerimonialista, né? E o Deco saiu. Você que ela falou pra ele lá, que ele saiu Pisou no pé carro. da vida com ela lá. Aí eu tô lá dentro do palco assim, né? Arrumando as luzes, a mulher junto comigo, quando vê o PA saindo, xingando, assim. E a Tauziana também, que trabalha lá, né? Ele conversando com a Tauziana e xingando, saindo tudo no PA. Ele saiu com o microfone sem fio, ligado debaixo do braço, assim, né? E tá lá conversando com ela, xingando. Eu cheguei lá e falei, dá o microfone que vai embora, deixa que eu faço, aí dentro. Porque você queimou até o fio, cara, saindo tudo lá dentro. É né? comum acontecer isso, Tony? Assim, olha, a gente vai se vacinando, né? Tem pessoas que, eu penso assim, são raros, mano, muito raros. Mas tem pessoas que eu acho que saem de casa para, né, para dificultar teu dia, né? Eu acho que quando a gente sai para somar, aí você sai e tudo dá certo. Mas tem pessoas que faz questão de ser chato, né? E tem o contrário também, né, Toninho? Acho que o dono deve saber. Tem artistas que sabem o real valor de vocês. Teve algum artista que agradeceu vocês e que até recomendou o trabalho de vocês? Sim, inúmeros artistas, mas pegando essa deixa do Toninho, o importante é, às vezes, a pessoa saber o que quer. E tem artista que não sabe o que quer. Quando você chega para um técnico de som, no caso do artista, ele vai falar com um técnico de som. Geralmente a luz já é com os produtores. A questão do artista que vai tocar, que vai se apresentar, quando ele não tem um técnico de som dele, e vem sem o técnico, e vai utilizar o técnico do equipamento, ou da casa, se for uma casa de show, ou se for um show, no caso, que não é uma casa, no caso, e ele vem sem o técnico. E ele sabe o que ele quer, é fácil você trabalhar. Né? Você consegue ter um diálogo com ele simples e direto. Mas tem pessoas que não sabem o que quer. Então ele começa a te pedir uma coisa que aí você faz, mas nem ele sabe que é aquilo que ele quer. Às vezes não sabe, tem gente que não sabe diferenciar, não sabe fazer uma leitura do áudio que ele quer ouvir. E ele não sabe te pedir, mas ele consegue reclamar. Entendeu? E às vezes ele começa reclamando. É onde que às vezes começa a gerar um certo constrangimento entre técnico e músico. E isso não é bom para os dois, mas principalmente para o músico. Certo? Não quer dizer que o técnico vá prejudicar o músico. Jamais na minha vida, desses anos todos que eu trabalho, eu jamais prejudiquei alguém, mas eu conheço técnicos que falam, esse cara hoje na minha mão ele tá feio. Olha, tem entendeu? isso, né? Mas não deixa do técnico ficar constrangido com determinada situação. Certo? Entendi. Isso não acontece direto, não. Tá. Mas já acontece, eu sei que vai acontecer muito ainda. Principalmente comigo, com o Toninho, questão de luz é a mesma coisa. Só que tem um detalhe, por exemplo, o técnico de som, ele está ali para ajudar o músico, certo? E o músico também, vice-versa, porque imagina o cara, ele ensaia para chegar a mostrar o trabalho. Ele tem que mostrar da melhor forma possível. Ele tem que sair lá na frente bem feito. Não adianta ele tocar bem bonitinho e não sair legal lá. Porque quem vai ouvir, o público depois vai dar a resposta para ele. Só para a gente frisar isso aí, a comunicação do artista com o técnico, ela é muitíssimo importante. Tem uma historinha que, uma vez, na URCA, né,
o Doni estava na mesa de PA, agora para vocês entenderem que é público, eu estava na mesa de palco, a gente estava invertido nessa jogada. E era um músico americano, muito bom, por sinal, né? Só que assim, ó, no palco ele estava preparado para outras coisas, tinha um banner, né? E a mesa de som estava atrás desse banner. O músico estava na frente. Então eu não conseguia estabelecer uma conexão visual com o músico, né? E ele sentou, né? Aí eu abri o microfone dele, né? E fui lá na frente e falei, olha, vamos passar a guitarra, né? Aí, beleza, tô lá, né? Aí ele tocava a guitarra, ele, my guitar! E eu aumentando, né? E o cara, my guitar! E eu fui aumentando, né? Ele, my guitar! E eu tô aumentando, falei, gente, mas não é possível. Falei, eu não tava suportando mais, falei, como é que eu vou cobrir essa guitarra com a voz dele depois? Não tem condições, né? Que o microfone ia sobrar, né? E ele, my guitar, né? Eu falei, vou lá ver o que tá acontecendo. Ele falava, my guitar, e falava pra baixar. E eu tava entendendo que era mais guitarra, né? Falei, acho que ele tá tentando. eu aumentando. Então. Ele falava, só que ele assim, ó, como não tinha comunicação visual com ele falava, my guitar, né? Pra baixo, né? Pra baixo. Que era pra diminuir. Eu, mais guitarra, falei, mas guitarra é absurdo, né? A linguagem, assim, minha guitarra. Então, minha guitarra. A gente tem que, assim, olha, independente de quem seja o artista, a gente tem que estabelecer uma comunicação, seja por sinal de fumaça, de alguma coisa ali. Você vai falar inglês, né? Mas tem que ver o cara. E eu, assim, ó, mais guitarra, eu tô entendendo, mais guitarra, falei, não é possível, eu tô suportando mais dessa distância, né? Mas, então, essa comunicação é importante. E a gente sempre tenta estabelecer isso, né? A gente conversar antes, né? Principalmente quando a gente é técnico da banda, que vai, do grupo de teatro, ou seja lá qual for, que a gente tá ali, ó, vai acontecer isso a gente sabe. Beleza, mas geralmente, na maioria das vezes, a gente é contratado, aí o contratante fala, olha, vai ter o show lá, a gente vai, e a gente não conhece qual que é a gente chama de pegada, né? Então a gente tem que ali, na passagem de som, a gente já esclareceu algumas dúvidas, que no decorrer do show, da peça de teatro depois, né, a gente tem ali, fala, olha, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pra gente auxiliar a banda, e as informações que, principalmente quando a banda vai fazer com pessoal de som que eles não conhecem também, né, passa toda a informação, né, que é melhor você ter excesso de informação do que faltar informação ali no meio, né? E a gente ficar perdido, né? Porque no meio do show, né? A gente faz e dá um paliativo, né? Vamos passar essa... Mas assim, ó, essa informação é importante. E outra dica para a banda também, né? Assim, olha, que aconteceu uma situação com a gente. Para nós foi muito engraçado, né? Para a banda que não foi, para a banda não foi, né? Que o Dona vai ajudar a contar essa história aí. Que a gente fazia som na casa de show, né, aqui em Poços de Caldas. Então a gente fazia uma semana sim, semana não, semana sim, semana não, e sempre vinham as duplas boas, sabe? Bandas boas vinham, né? E num dia lá, né, chegamos lá, o dono, muito amigo nosso, aí ele pegou e a gente foi uma banda que estava até com certo sucesso já, né? Arrastava muita gente para essa casa de show. E ele chegou, a gente passou o som da banda, beleza, aí ele chegou e falou assim, olha, tem uns amigos meus, que eles montaram a bandinha aí, né, não dá pra eles tocar aí não, só pra dar uma forcinha pra eles, vão tocar uma meia hora aí, né. Aí nós falamos, não, beleza, manda os meninos lá, né, bora, gente, né, isso depois, pra gente não tem problema não. Aí chegou a banda, aí chegou todo mundo, assim, ó, muito humilde, né, e... A gente pegou, foi pro palco lá, que eu te falei, que a gente tava tanto global como demos a maior atenção para eles, né? Subi no palco, cabiei a banda, né? E até aconteceu um fato, aí o rapaz chegou e falou assim, ó, a gente monta, quando a gente monta um corpo de bateria, que é parte de pratos, assim, ó, cada baterista tem o seu, que ele sabe o timbre de prato que quer usar, e essa banda não levou nada, né? Aí nós falamos assim, olha, não tem nem caixa de bateria, a gente não leva, porque caixa é muito específica do baterista também. Então o baterista leva a ferragem dele, os pratos, e a caixa, a gente leva o corpo da bateria, que é bumbo, pedal, máquina de chimbal. E essa banda chegou e falou, aí até tentamos conversar com o cara da banda, né? O cara falou assim, minha caixa não empresta não, velho.
Os pratos ele pode até usar, mas assim, é um direito que o cara tem também. O O cara pessoal... falou, os pratos eu posso até emprestar, mas a caixa não empresta. Aí os caras foram num lugar aí, Ai, ai, né? ai. E buscaram, trouxeram até uma caixa de fanfarra, né? Mas deu pra... Tudo bem, deu. Deu pra adaptar. Né? Aí chegaram, né, com os pratinhos lá, com as caixas de fanfarra, acabaram usando um prato do cara lá também, do baterista. E fizeram o show, né? Fizeram o show, acabou o show assim, gente, fizemos o show desde direitinho, lotado de gente, né? Perfeito. Só que assim, Marco, aí aconteceu um negócio muito engraçado, Ai, ai, porque ai. de uma semana para outra, né? Aí na outra semana não teve, na outra semana teve de novo, né? Aí o contratante tinha outra banda famosa, né? Ele falou assim, os meninos querem vir de novo, não tem problema não. Ai, ai. Falei, não, para nós não tem problema não, a gente tá aqui, né? Pode mandar isso. Ele falou assim, eles vão chegar umas 8 horas aí, né? O show começava às 11 e aí dá tempo, né? Eu falei, não, dá, tranquilo. Só que aí, passando o som da banda e a gente almoçava, jantava no lugar em frente, onde era a casa de show, né? Certo. E aí, acabamos de passar o som da banda, eles não tinha chegado nem, falei, vamos lá jantar, que aí depois a gente volta, passa o som da banda, né, deles, e já fica passar, que é mesmo digital, salva ali, tá salvo, né? E aí, beleza, que a gente já fica direto, né? Aí fomos, eu, o Donizete, e tinha um rapaz ajudando a gente foi lá e tava lá jantando, e nisso a gente viu com a van, entrou dentro do espaço Do lá. espaço do show. Aí o cara falou, os caras chegaram, eu falei, não, tranquilo, vamos acabar de jantar, nós vamos lá passar eles. Aí nisso que a gente voltou, né, acabou de jantar e voltamos pra ir lá pro palco, passar o som dele, chegamos lá, tinha 2 seguranças no palco, assim, sério? Não acredito, Né? Tony. 2 seguranças, eu falei, nossa, aqui em cima só a banda. Eu fiquei, sério, ele olhou pra mim, falei, beleza? Falei, amigão, Barco é pra você. falei, olha, eu nunca falei isso, mas, né, pra ninguém, falei, só que o equipamento em cima é meu, se a gente não subir aí, ninguém vai tocar, Pronto. entendeu? Falei assim, ó, e outra coisa, da outra vez que vocês voltar, aí chamei até o dono da Sim. casa lá, e o dono chamou e falou, olha, aconteceu isso, da outra vez eles podem trazer o técnico deles, que a gente não vai fazer mais não. Tá A questão certo. da humildade, né? Porque a questão Uma em banda 15 com dias, ó, foi a ela coisa mais perdeu incrível. completamente a humildade. Entendeu? já Você nunca subiu pode ainda. perder. É o que todo mundo fala, subiu a cabeça, E né? não só a questão de segurança, aí eles já vieram com a outra ideia. Com outros É, pedidos, outras exigências, não é isso? Né, eu falei, aí tipo assim, aí quando já vai por esse lado, então tipo, não tem muito o que a gente fazer. Sim. Né? Tipo assim, os cantores já não quiseram nem passar o som. Só pra você entender. Só pra ter uma entender. ideia. Eu falei, mas se você não vai passar, quem vai passar pra você? É. Você tem um hold. O hold, no caso, é uma pessoa que vai pra ajudar, e que conhece o timbre da voz do cantor, aí ele vai passar o monitor dele, ele vai falar, ele vai cantar, ele já sabe que jeito que ele quer. Certo. Porque se a pessoa não passa o som, chega na hora ele começa a te cobrar coisas que na hora você não conseguiu corrigir, né? E é uma coisa que tem que ser feita. O som tem que ser passado. Eu falei, não, mas você tem que passar. Não, mas não precisa. Eu falei, mas precisa. Mas Sucesso subiu a cabeça. aí é por aí. Então acho que assim. Em 15 mas dias. Não, Nossa, muito não é rápido. assim. Então acho que é por aí. A pessoa tem que ter humildade. Acho que até o artista famoso, quando falta humildade, as portas se fecham mais facilmente. São muitas as histórias de bastidores. Ficaríamos aqui horas a fio e vocês não iam saber de todas. Mas mais algumas especiais. Tem um caso aqui que parece que quiseram utilizar o técnico da mesa, técnico do som, como DJ, é isso? Isso acontece muito, até hoje. É mesmo? Né? Sim. Às vezes o contratante confunde o técnico de som com o DJ. Ou às vezes não confunde. Às vezes ele sabe que tem que contratar um DJ além da banda e além do equipamento de som. Mas às vezes a pessoa tenta, tipo assim... Aproveitar. Ou você põe as músicas lá. Mas Mas não você é... tem que pôr e anunciar ainda. Não, mas não é pôr as músicas. Porque o trabalho do DJ é DJ. É DJ. O DJ ele tem um trabalho de ouvir as músicas, o que está acontecendo, o que está tocando no momento, o que as pessoas estão gostando, né? E não é o meu trabalho. E até porque existe uma profissão para Sim. isso. Existe, sempre existiu, mas os contratantes, muitos deles, eles preferem fazer com que o técnico de som faça essa função. Entendi. E de graça. Né? Ah, Então é por isso que muitas vezes a pessoa, eu sempre friso, né? Quando a pessoa vai me contratar, eu falo, então, mas e o DJ? Ah, mas você não coloca? Se eu levar um pendrive,
Eu falei assim, mas é muito simples, eu tenho um notebook, coloco o pendrive, mas e quando chegar os pedidos? Toca tal música. Se pedir uma música antiga, até eu sei, mas de agora eu não sei. Não dá, E né? eu nem tô ouvindo, tipo assim, não é nem agora nem antes. Eu não tenho essa obrigação de ter que ficar sabendo que o povo tá curtindo, né? E acontece isso, Marco. Infelizmente, e sempre aconteceu. Eles tentam tirar uma casquinha, aproveitar, né? E você falou de um caso aí de Economia, né? Você falou um caso de pendrive. Sim. Agora com a tecnologia, parece que todo mundo está querendo usar o celular. Tem uma história assim, não tem, Toninho? Tem que levar o pendrive? Como é que é essa história? Conta pra nós. A história do celular aconteceu com o Doni, né? Ah, foi com o Doni? A minha, como eu sou bem mais antigo, aconteceu Fita com fita cassete. É mesmo? Conta pra nós. Então, teve um evento que eu fui fazer, né? Até por questão de técnico de som, não é DJ, né? E aconteceu que ia ter um evento, né? E a cerimonialista, né? E eu achei que eu tava abafando, que eu levei um duplo deck, na época era, né? Era o auge. Cassete, era top de linha, né? Não tinha pendrive, não existia CD, não existia nada disso. E ela falou, olha, são 7 delegações que vão entrar, de acordo com o que o mestre de cerimônia lá chamar, né? Aí você vai colocando, e me entregou as fitas assim, ó. Aí tava lá, hino não sei de que, hino não sei de que, hino não sei de fita que. cassete. Eu com duplo deck, né? Punha uma num Tá. e outra no outro. Aí quando vê, anunciaram a delegação, se eu não me engano, é de El Salvador, né? Que eu lembro é um país aqui. Aí, né? Eu com a fitinha de El Salvador lá pus e soltei. Aí entrou o hino lá, pra mim tava tudo certo, né? Entrou o hino da Alemanha, rapaz, né? O problema de achar que tem som, aí pra mim tava tudo certo. Todo mundo parado e olhando pra minha cara lá, né? E o povo parado lá, a mulher correndo. Aí ela falou assim, não, mas eu falei, eu pus a fita do jeito que, né, que tava no começo lá, né? Tinha a fita Tava no começo. marcado. Falei, se tá no ponto, né? Eu falei, só tem isso aqui. Né? E era uma fita que tinha hino de vários países lá, né? Nossa, Ela falou, tem que achar aí no meio. Eu falei, achar que jeito? como? Né? Então, né? E aí ficou, né? Foi uma situação bem... Mais uma história de bastidor. Então, é uma das coisas que deu errado. Não foi muita culpa minha, não, que eu devia ter Mas falado assim, ó. não acontece. vou- acontece. Então, assim, olha, técnico de som não é DJ, né? Tá. A gente tocador de música, a gente põe música lá pra tocar, põe pra Bem sair nas casas. explicado. Mas, assim, olha, um DJ, o cara recebe ali uma... toca tal música, o cara vai buscar lá, o cara já pesquisou, Aham. já, né? É um trabalho que o cara tem uma preparação antes também, Exato. né? E é o caso do pendrive agora também, que o pessoal está utilizando o celular, parece que faz tudo, é isso? É o que acontece. Hoje em dia a gente até brinca, fala assim, ó, não me venha com o celular, traz o pendrive. Isso acontece muito em show de dança, espetáculos de dança, e às vezes até em trilha sonora de teatro, não o pessoal daqui de Poços, o pessoal daqui Sim. de Poços são maravilhosos nessa questão, eles vêm com tudo prontinho, tudo certinho, né? Mas acontece a gente pegar um grupo de fora, às vezes o pessoal que está começando agora, não tem muito macete, e vem com as músicas no celular. Ah, Né? E aí você tem que ter um cabinho que liga no celular. Mas tem Nossa. celular que não entra o o cabinho. celular tocar na hora? Tipo assim, tem aquele cabinho de fone que entra no celular. Aham. Mas ele é feito pro fone. Às vezes no áudio você não tem aquele plug daquele jeito. É um plugin Entendi. específico, né? E às vezes a pessoa, aconteceu comigo, a pessoa chegou com o celular, eu com o notebook, né? Esperando com a trilha, chegar com a trilha do espetáculo de dança, e a pessoa chegou com o celular, não tá aqui. Falei, tá, mas cadê as músicas? Não, tá aqui no meu celular. Falei, tá, mas eu ainda tinha o cabo para ligar. Até aí tudo bem. Aí liguei o cabo, beleza. Mas não é. Aí dá o play na música, a música não toca. Falei, moça, mas a música. Tá aqui, ela foi ver, tava só o ícone. Ah, não Mas não acredito. tinha música, entendeu? Tá só propaganda da música. Só o íconezinho da música ali. E ela contando que E tinha. ela achou que a música tava ali, não tava, não baixava, não conseguia. Aí lá vai a gente correr, tentar baixar a música na hora, o povo entrando e baixando música, moral da história. Chegou na hora, teve uma música que tocou só até na metade. Nossa. Aí o cidadão dançando no palco lá, aí a música parou, ele parou também. Aí o público esperando, falou, deve fazer parte, né? Faz parte da excesso de confiança, né? É, sete confiança. É isso aí. pra- né? É tudo um círculo vicioso, não é? Para grupo de teatro, por exemplo, essa dica especialmente para É grupo ótima de essa teatro. dica. Porque é o seguinte, né? Checa tudo antes, principalmente trilha sonora. Aconteceu um fato, né? Que até aconteceu com o Deco também, né? Para variar. A pessoa chegou lá, né? Com
a peça para começar. E quando é uma comédia que dá uma coisa errada, ainda é fácil, né? Mas Ainda quando dá. é uma tragédia, Não aí dá. não tem o que conserta, né? E aconteceu um fato lá, o CD que levaram lá não rodava, não... Aí falou, olha, eu tenho, a menina falou, eu tenho a trilha no meu e-mail. Falou, então vamos baixar, mas nisso já estava chegando na hora da peça começar. E foram lá no e-mail, baixaram a trilha lá e jogaram para um CD, que negócio tudo correndo. E foram lá, colocaram o CD leu, beleza, saiu a primeira faixa lá, né? E a peça foi andando. Só para vocês entenderem, a saia justa que ficou, foi, né? Era uma tragédia mesmo, o negócio era um drama. E a peça era baseada no seguinte, era um traficante de drogas, que no final, para cobrar uma dívida do usuário, o traficante mataria a mãe do cara na frente dele, né? Entendi. Aí foi indo a peça, a trilha foi indo Transcorrendo legal até ali, normal. normal. É. Mas quando chegou na hora do desfecho da peça mesmo, né? Que o traficante apontava a arma E atirava? pra mulher, tinha que sair um tiro no Ai, eu tô CD. até vendo. Né? Aí ele deu a deixa, né? Que a gente fala de deixa, né? Tipo assim, ó, agora A hora sua que eu mãe, levantar agora a sua mão- mãe vai pagar pelo que você fez, né? Aí ele deu a deixa, aí tinha que sair o tiro, Aham. né? Na trilha. E esqueceram Ai, de conferir, né? Não, Toninho. não tinha o tiro. Aí ele deu a deixa de novo, sua mãe vai pagar pelo que você não fez. vai. E o tiro não saía, eles lá na cabeça, não tem, né? Aí o cara, pá! Acabou com ele fez com a boca, cara. Nossa. Assim, ó, não, o desfecho do negócio, assim, acabou com a peça, Foi uma entendeu? tragédia. Então, assim, ó, essa dica é muito importante, checa tudo antes, Porque a deixa o sonoplastia negócio, falha. deixa sempre assim, ó, uma carta na manga, porque, ó, quando é uma comédia, né, Dá pra poder. ia ficar até muito legal, né, Isso mas até- como era uma peça dramática, né, tinha que ter um desfecho ali dramático, né, acabou com a peça, né? Ô, gente, eu acho que vocês estão gostando, mas infelizmente nós estamos chegando no fim dessa conversa. São inúmeras histórias de bastidores, são histórias que vocês não perceberam, vocês não puderam participar delas, mas esses dois ícones aqui de Poços de Caldas, o Toninho e o Doni, que foram os nossos, não vou dizer nem entrevistados, foram os nossos homenageados, porque afinal de contas, essa lei Aldir Blanc veio aí justamente para ajudar pessoas como eles, que ficaram prejudicados aí durante o ano de 2020 praticamente todinho, e estão aí, esperando, aguardando o momento dessa volta aos shows, aos espetáculos, para que eles possam não só atuarem como sempre atuaram, mas também de terem novas histórias para contarem para vocês. Só que antes disso, antes da gente terminar, eu quero fazer aquela pergunta que é inevitável. Toninho e Doni, a pandemia realmente atrapalhou o serviço de vocês, mas vocês têm esperança de como e quando essa volta vai acontecer? Olha, atrapalhou sim, praticamente 100%, né? Que a gente depende de shows, né? De aglomerações, é o nosso trabalho, né, Tony? Uhum. Então, assim, se não tem show, não tem o que a gente fazer. Porque a gente tem que amplificar os sons das bandas, dos espetáculos, Sim. promover a iluminação, o brilho, as luzes. Então, se não tem isso, não tem o que a gente fazer, né? E prejudicou, sim, a esperança nós temos, né? A esperança na Vai vacina, voltar, né, Doni? Se Deus quiser. É isso, Se Toninho? voltar, nós estamos aí, na É. ponta da linha. A gente ficou praticamente do Carnaval de 2020 até agora, dezembro, né? Praticamente parado. E agora também, né? A gente está fazendo alguma coisa dentro desse projeto, né? Desses projetos, né? Que os governantes têm proporcionado para a gente, né? Tem sido de grande valia, né? Até gostaria de aproveitar essa deixa, agradecer, né? A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, né? Essa lei federal, Aldir Blanc, que tem dado um alento para a gente, né? Eu espero, assim, que o mais breve possível, né? A gente possa ter uma vacina eficiente, né? Em primeiro lugar, tem que ser eficiente, para a gente poder retomar a confiança de voltar,
né? Não adianta nada, por exemplo, a gente ter essa vacina também, né? E não ter como a gente organizar, né? Para que todos se conscientizem, né? De sanar esse problema, né? Para a gente poder voltar. Eu sei que a retomada vai ser aos poucos, né? Tá ficando aí uma lacuna, né? Infelizmente, né? A gente não tem uma previsão exata de quando que isso vai retomar. A gente não sabe até quando que a gente consegue aguentar também, né? E olha, o que a gente torce, né? Que as pessoas que são responsáveis por saúde pública, principalmente, né? Que tenham um diálogo bacana, né? Em relação a se juntar, né? Ao invés de dividir, se juntar para somar, para ter uma solução, né? Para poder a gente ter essa retomada aí, que é muito esperado, não só por mim, mas acho que por toda a sociedade, né? Que estão tendo seus negócios, seus trabalhos, seus empregos comprometidos por conta dessa pandemia, que infelizmente está no meio de nós, né? A gente tem que ir junto, somar força para encontrar uma solução para isso. E vamos somar, né? E vamos confiar nessa vacina e confiar principalmente na natureza humana, né? Que ela tem essa esperança sempre aflorada, não é isso, Doni? Sim, eu gostaria de fazer as palavras do Toninho as minhas também, com relação à Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, né? E agradecer também aos músicos e artistas, né, que confiaram no nosso trabalho, principalmente agora nesse momento de pandemia, com relação à Lei Aldir Blanc. Nós fizemos algumas gravações, né? Então, vários músicos, vários artistas, não vou dizer os nomes, que são bastante, então posso acabar esquecendo de alguém, né? Então, mas eu gostaria de agradecer a vocês que confiaram e confiam no nosso trabalho até hoje, né? E é isso, fica o meu agradecimento aqui de coração. E fica o nosso agradecimento a você, que curtiu aí com a gente esse momento tão importante dessas pessoas que fazem os artistas aparecerem com uma voz bonita e com uma aparência bonita, com a iluminação, mas hoje eles que estão dando o espetáculo para nós. E vamos aguardar aí que logo, logo voltaremos com mais histórias de bastidores.